Mais um mês positivo para o IFIX, superando aí a marca dos 3.300 pontos. O que a gente pode esperar agora para o próximo mês, abril? Olha, Paula, nós convivemos ainda em um movimento de ciclo de alta dos juros, né? Então, temos visto aí uma sequência de elevações pelo Banco Central, e a última elevação aí no mês anterior foi, vamos dizer assim, a última alta contratada desde o ano passado. Então, agora a gente ainda tem um ciclo de alta, mas com menor magnitude, segundo as comunicações do Copom. Nesse sentido, eu entendo até que essa condução da política monetária teve efeito na performance dos fundos ao longo de março, de uma forma positiva, e para os próximos meses, pensando em curtíssimo prazo, ainda pode trazer volatilidade. Isso tem muito a ver com a perspectiva de inflação, então quanto a inflação estará acima ou estará convergindo à meta, e quais serão os movimentos do Banco Central a partir daqui. Na nossa perspectiva, considerando todos os riscos que a gente enxerga aí para a indústria ao longo dos próximos meses, principalmente, essa volatilidade tende a permanecer e dado, assim, tal como temos visto, de certa forma, no Ibovespa nos últimos dias. Então, ficar atento a esses pontos acho que é essencial. E eu gostaria de acrescentar também o assunto envolvendo o ambiente tributário dos fundos imobiliários, tanto numa perspectiva do imposto de renda quanto no imposto do consumo, né? Então, nós devemos aí ver as definições envolvendo esse imposto do consumo, né, o IVA, o CBS, o IBS, nos próximos dias, no que diz respeito à alteração do texto ou derrubada do veto, e também o desenrolar do imposto de renda no que diz respeito aos super ricos, né? Se eles serão tributados ou não de uma forma de compensação à isenção dos R$5.000. Neste caso, os fundos imobiliários e fiagros e outros investimentos isentos estão fora da base de cálculo, de acordo com o texto enviado ao Congresso. Então, essas definições que estão próximas aí de um desfecho, na nossa percepção, fazem com que os fundos imobiliários permaneçam isentos aí numa perspectiva de tributação no curto prazo, minimamente. E quais segmentos conseguiram capturar mais valor? Bom, março nós tivemos aí um mês muito positivo para todas as categorias. Eu diria que algumas categorias de tijolos tiveram maior vantagem. Destacaria shopping centers, que acho que tinham ficado um pouquinho para trás, a gente mencionou isso no último de investir, e também galpões logísticos, também foram muito bem. Mas, de certa forma, temos visto aí uma performance pareada dos setores, especialmente nos tijolos. Então, eu destacaria essas duas classes de início. E para abril, o que você pode destacar para a carteira das Top Picks? Bom, para abril, nós temos ainda uma perspectiva favorável no que diz respeito a investimento. Então, podemos não enxergar no curtíssimo prazo uma arrancada imediata, como a gente viu nos últimos 2 meses, mas numa perspectiva de médio e longo prazo, entendemos que as categorias, né, os setores, permanecem praticamente todos descontados. Crédito, logística, shoppings, lajes corporativas, nós vemos descontos em praticamente quase todos os fundos das categorias. Então, numa perspectiva de investimento, me parece favorável. No entanto, eu entendo que para abril temos que ter uma carteira um pouco mais equilibrada, sem colocar muito pé no risco. Então, nós continuamos com uma perspectiva de diversificação entre categorias, mas sem entrar em fundos com maior volatilidade, ou um fundo com uma vacância mais elevada, ou fundos com menor liquidez. Acho que esse é um ponto super importante. Então, permanecer com uma carteira aí mais voltada para um risco médio ou baixo, me parece o ideal para abril. E o que você pode destacar dentre os fundos imobiliários escolhidos para esse mês? Entre os fundos imobiliários da nossa carteira Empíricos Top 5, nós destacaríamos a entrada do KNRI11, que é o Kinea Renda Imobiliária. É um fundo híbrido, então ele investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos, tem sua receita basicamente equilibrada entre as duas classes, e na nossa percepção, a carteira de escritórios oferece uma geração de valor interessante aí para o cotista, tanto no que diz respeito à possibilidade de aumento de aluguel, mas principalmente
as novas locações. Então, ela está posicionada geograficamente em algumas regiões que a gente entende como favoráveis para 2025 e 2026. Então, operacionalmente, o fundo pode capturar valor ali nessa tranche, que são ativos de qualidade, não estamos aí olhando para ativos muito fora do padrão. Qualidade e localização sempre será um dos nossos focos. Então, é um fundo que, na nossa percepção, ficou um pouco para trás durante março e pode aí fazer um catch-up, aí pode alcançar os pares ao longo de abril. Em nosso valuation, nós encontramos aí um potencial de valorização na casa de 15% ao longo dos próximos 12 meses, atrelado a um dividend yield próximo de 9%. Então, na nossa percepção, é um case com capacidade de ganho de capital e geração de renda. Que a renda imobiliária entrou para a carteira das Top Picks de abril. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição do vídeo. É de graça.